Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou o William Costa e no dia de hoje eu quero falar com você sobre como manter a sua audiência engajada, atenta ao que você está falando. Antes de começar, eu quero te pedir, curta esse vídeo aqui, inscreva-se no canal. Quando você se inscreve no canal, você tem acesso aí mais rapidamente a um tipo de notificação quando eu publico algum conteúdo novo, tá bom? Como manter o seu público mais atento por mais tempo durante a sua fala? Eu quero entender primeiro quem é o público. Se o teu público é uma pessoa só, eu vou abordar aqui de uma maneira, mas se o teu público é mais de uma pessoa, pode ser 2, 3, 100, 300 pessoas ou mais, a abordagem é um pouquinho diferente, mas é bem pouca coisa mesmo, tá? A única coisa é que eu ganho algumas vantagens quando a comunicação é no 1 para 1, tá? Mas tudo bem, vamos abordar os dois no mesmo vídeo, tá bom? Primeiro de tudo, se eu sei com quem eu estou falando, se é com uma ou com muitas pessoas, você vai tentar buscar a identificação com elas. Se é com uma só, você se identifica com ela. Se são com várias, você vai buscar identificação com todas elas. Como é que você faz isso? Primeiro, eu não consigo falar para um grupo e conseguir a atenção desse grupo por muito tempo se eu tratá-lo como grupo. Sério, William? Sério? Quer ver uma coisa? Eu falo para vocês que estão me ouvindo tal e tal coisa. Eu falo para vocês que é importante, para vocês tem uma dica nova. Não resolve. Quando eu falo para vocês, o cérebro de quem está ouvindo fala assim, ah, não é comigo. É para todo mundo aqui, mas não é para mim, para mim. Então não cria esse senso de personalização, tá? Então uma primeira técnica que eu tenho aqui para te passar é, quando está falando com um grupo, não fala vocês, não coloca as coisas no plural. Identifica, você que está me ouvindo, tá vendo? Você que está me ouvindo pode aplicar o que eu estou falando assim, assim, assado. Você agora pega o caderninho, caneta e anota. É bem diferente, tá? William, mas você falou que tem essa diferença entre o grupo e uma pessoa só. Qual a diferença quando é com uma pessoa só? A diferença é que você vai passar a falar o nome da pessoa. Quando você fala o nome da pessoa, eu não sei se você já percebeu, mas o nome o maior ato de identificação de alguém. Eu sei, quando você nasceu foi o primeiro registro que você teve, foi a primeira forma como te trataram. Então, por conta de ser algo tão poderoso, tão valioso, o nome, ele soa para quem ouve, o nome ele soa como uma espécie de mantra. Então ele tem poder, tá? Então, para que você consiga usar de maneira inteligente, saiba o nome e utilize algumas vezes na sua explicação. Identifica bem a pessoa, porque isso vai fazer com que ela saiba que é para ela que você está falando. Quando ela sabe que é para ela, ela engaja, ela consegue permanecer atenta por mais tempo, tá? Pensa que você está numa multidão e alguém fala o teu nome, não o nome completo, o teu nome e primeiro nome. No meu caso é José. Aí a pessoa fala, José! José? Ih, acho que eu ouvi alguém falando José aí, hein? Agora se alguém fala, José William, eu falo, putz, sou eu. Só pode ser eu. É evidente que eu posso ter homônimos, né? Pessoas que têm o mesmo nome que eu. Pode acontecer. E acontece. Só que o grande lance é, eu consigo me identificar com o que estão chamando, porque o meu nome composto, José William, ou se fosse José William Costa Lopes, que é o meu nome completo, isso ia fazer o nível de identificação ser mais profundo, mais intenso. Beleza? Então, identificar primeiro. Procura promover a identificação por parte do seu público. Primeiro ponto. Segunda técnica. Maior parte das pessoas perde a atenção das outras quando se demonstra inseguro no que está falando. E como é que você acaba demonstrando essa insegurança? Às vezes você tem conteúdo, tá? Às vezes você tem um nível de conteúdo sobre aquele assunto até razoável ou até avançado. Só que a tua apresentação, ela
tá desregulada, digamos assim. É como se fosse um carro que tem combustível, tem roda, tem pneu, tem carroceria, tem banco, tem motor, tem chave para ligar, mas o lugar da chave está mal colocado, a roda não está alinhada, o combustível não está 100%, enfim, está desregulado, precisaria regular. Quais que são esses pontos de regulagem? Eu vou te dar dois, então eu vou distinguir em duas técnicas diferentes. O primeiro é a modulação da voz, a modulação da entonação da voz. E aí nós vamos entender o que é uptalk e o que é downtalk, tá? O uptalk é quando eu vou falar e aí eu termino sempre no alto. Por que eu uso o uptalk? Para gerar a atenção pela tensão. Quem você vai escutar falando muito assim são os pastores religiosos, os sacerdotes, porque eles sabem que essa modulação para o alto gera tensão, tá? Então, eu vou falar para você assim, e quando você perceber, eu estou tentando concluir meu raciocínio, mas a conclusão só acontece quando eu uso o downtalk. Downtalk, a fala mais grave, eu tirei a entonação lá de cima para uma entonação mais baixo. Só acontece quando eu vou realmente concluir um raciocínio. Pô, e você vai perceber que pessoas prolixas têm dificuldade em colocar o downtalk no lugar certo. Eu, inclusive, já tive vários gestores que tinham problemas e até colegas de trabalho que tinham dificuldade em colocar o downtalk no lugar certo. E com isso, uma comunicação que levaria 2 minutos leva 10, só porque a pessoa sempre quer complementar mais alguma coisa. Por exemplo, o que eu pedi para você fazer é isso. Aqui que eu entendi, né? Quando ele falou, é isso. Então tá pronto, a comunicação acabou aí. Aí ele fala, então por isso eu preciso que você faça dentro do prazo. Aí eu falo, agora acabou. Aí fala, e agora que você entendeu que esse é o prazo, eu vou te explicar o porquê que esse é o prazo. Esse prazo é assim por causa... E aí ela vai falando. Se você perceber, essa é a estrutura de fala de alguém que está tentando dar um discurso para multidões, conferência grande, né? Ou anúncios, announcements, que são feitos por TV, rádio. Esse tipo de anúncio ele tem que ser bem cadenciado mesmo. E por isso que é colocado downtalk nesse tipo de anúncio. Mas você pode ver que é um tipo de comunicação que dá sono. Não desperta a nossa atenção. Então beleza. Eu vou entender que o uptalk e o downtalk eles têm funções diferentes. Se eu desregulo isso, quando eu quero concluir coloco a fala lá para cima, eu estou desregulando a minha fala. Se eu estou tentando colocar tensão e eu sempre pauso, com a fala caindo, eu não vou ter a atenção das pessoas. Rapidinho as pessoas vão perder a atenção no que eu estou falando. Então essa é a primeira das duas técnicas que eu tinha para passar, né? Dos dois tipos de modulação. Você vai ouvir que tem uma pessoa querida aí batendo algum prego no fundo e por isso talvez você escute um barulho, tá? Mas vamos continuar porque o feito é melhor do que perfeito. É importante que eu passe esse conteúdo para você agora. Então, falamos que você tem que gerar uma identificação com a sua audiência, seja uma pessoa ou várias. Se for uma pessoa, você chama pelo nome. E se forem várias pessoas, você vai chamar de você, nunca vocês, tá? Segunda técnica, modulação de voz, modulação do tom da voz. Terceira técnica agora que eu vou te dar é a modulação da cadência da fala. Vou te mostrar. Eu quero que você sinta atenção quando eu estou falando. Você vai perceber que quando eu falo muito rápido, você perde um pouco da qualidade do que eu falo e talvez você não entenda muito bem porque não tem vírgula, não tem velocidade de definida, tá tudo... A velocidade, ela cria tensão, mas é uma tensão que rapidamente a gente dispersa. Você vai tentando entender o que a pessoa está falando e chega num dado momento que você fala, eu não consigo entender, e aí você dispersa. Velocidade a gente dá intencionalmente quando a gente quer demonstrar que algo está para acontecer. E aí eu vou aumentando enquanto eu falo e a coisa vai aumentando, eu vou aumentando a tensão. Agora, a pausa, a cadência,
eu uso quando eu falo algo importante. Então a cadência ela vai variar de acordo com a ênfase que eu quero dar. Eu posso inclusive combinar a modulação do tom da voz com a cadência do que eu falo. E todas as vezes em que eu e você nos encontramos, uptalk, eu estou falando cadenciado com uptalk no final, eu e você temos um momento especial. Tá vendo? O final virou o downtalk. E nisso eu fiz uma modulação e uma cadência. Né? Se fosse no canto, essa cadência bem definida chamaria-se apogiatura. Mas como a gente não está num contexto musical, então não é essa a nomenclatura correta. Mas seria isso, uma cadência que eu só vou colocar quando eu preciso falar de algo bem importante. Fechou? Vai ser a terceira técnica, a modulação da cadência. E a quarta e última técnica que eu tenho para te passar hoje, para conseguir reter a atenção das pessoas, é retire ou exclua momentos de insegurança demonstrados por pedidos de aprovação, pedidos de confirmação. Na linguagem coloquial, a gente usa muito o né. O né é uma contração de um pedido de aprovação, um pedido de confirmação, que é mais ou menos assim. Não é verdade? O né significa não é verdade. Então eu falo, então eu tô aqui te passando um conteúdo de comunicação, né? Conforme eu vou usando muito né, a pessoa se liga mais em tentar perceber quando eu vou falar o próximo né, do que efetivamente se conectar com o conteúdo que eu tenho para passar. Esse vício de linguagem afasta, dispersa a atenção das pessoas, tá? E é evidente, eu estou dando essa dica, esse monte de dicas aqui, para quando a comunicação, inclusive, estiver limitada ao áudio. Às vezes você pode estar numa call que eu digo é numa ligação, num encontro virtual de trabalho, onde as pessoas só te ouvem. E quando você fala com as modulações de voz corretas, quando você fala com as pausas e cadências corretas, quando você identifica as pessoas de uma maneira que engaje elas e retira esses vícios de linguagem, você consegue ser eficaz na sua comunicação mesmo que ela não te veja. Beleza? Ah, William, então tem várias outras dicas que podem vir por aí, só para complementar quando a comunicação é visualizada também, tipo num palco, num vídeo como esse. Tem várias dicas, várias dicas. Pode contar comigo e num próximo vídeo certamente eu vou compartilhar contigo mais sobre o que é comunicação empática e eficaz. E mais do que isso, eu acho importante que você desenvolva habilidades sociais. Nós vamos falar muito aqui ainda nesse canal sobre empatia, nós vamos falar sobre como iniciar uma conversa com uma pessoa que você não conhece, nós vamos falar ainda sobre como desenvolver teu carisma, quais são os pontos de quebra de carisma, como que eu consigo inclusive falar em público e ser bem aceito, que tipo de técnicas eu posso usar para ser aceito em meios sociais, quais são as regras para isso, enfim, tem um universo de conteúdo aí que a gente pode compartilhar com você. Mas para isso, se inscreva no canal. Quando você gostar mesmo de um conteúdo feito esse, curta. E se possível, compartilhe em alguma rede social sua para que as pessoas saibam que isso tem valor, isso tem qualidade. Se você estiver ainda nessa época de isolamento por conta de coronavírus ou qualquer pandemia que esteja acontecendo, você pode muito bem utilizar esse tempo que você tem disponível para se capacitar, para desenvolver novas competências. E é para isso que eu estou gerando conteúdo para você hoje. Forte abraço para você e até a próxima gravação. Lembre-se, nós temos outros tipos de conteúdo, tá? Podcasts, temos publicações e lives no Instagram. Se você quiser interagir um pouco comigo e fazer perguntas em tempo real para que as pessoas, inclusive, também aprendam com o seu questionamento ou quiser fazer alguma ponderação, algum tipo de contribuição, vai lá no meu Instagram, que recorrentemente eu tenho feito lives e não tenho planos por enquanto de parar com essas lives. Pegue só direitinho quais são as próximas, quais são os horários e eu vou adorar conversar com você. Forte abraço!